É Romanos 8, 37 a 39, e o texto diz assim: todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O tema da meditação é segurança no amor de Deus. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por estarmos em Tua casa, obrigado porque já Te buscamos em oração, já lemos a Tua palavra, já entoamos louvores ao Teu nome e o Senhor já tem falado conosco. Pedimos que agora, na Tua misericórdia, apesar de mim, Tu continues a manifestar a Tua graça, o Teu favor, iluminando a nossa mente pelo Teu Espírito, para que compreendamos o ensino da Tua palavra e que esse mesmo Espírito nos ajude também a colocá-la em prática no nosso dia a dia, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nos diz que somos mais que vencedores. Mais que vencedores. São três expressões, né? Três palavras, mais que vencedores. No grego é apenas uma palavra, hiper nikao. O prefixo hiper nós o conhecemos. Quando nós falamos hipermercado, você sabe o que significa um hipermercado? É um mercado grande, enorme, né? Então, e a palavra aqui é hipernikao, uma verdade muito grande. É uma vitória, na realidade, muito grande, essa a que nós possuímos. Por ser uma vitória muito grande, não ser uma vitória pontual, digamos assim, uma vitória que a gente adquire num momento, mas em um outro momento nós perdemos a outra batalha, então fica restrita a uma vitória pontual. Não é essa a vitória que o texto fala que nós possuímos. Nós somos vitoriosos, nós somos vencedores de uma maneira infinita, infindável, eterna, permanente. Essa é a categoria da vitória que nós possuímos. Mas você pode me dizer, né, e às vezes também acontece comigo, mas eu não sinto isso. Eu não sinto que eu sou vencedor nessa dimensão, mais que vencedor, sempre vencedor. Eu não sinto isso, eu não experimento isso. Eu digo a você que isso é o que nós deveríamos sentir. Eu concordo que nem sempre nós sentimos isso, mas é o que nós deveríamos sentir, porque a vitória que o texto nos diz que nós possuímos, que somos mais do que vencedores, é a vitória baseada pelo fato de estarmos no amor de Deus em Cristo Jesus. Essa é a nossa vitória. É a vitória, nós somos amados por Deus em Cristo Jesus. Eu vou ler de novo esse texto, eu queria que você entendesse esse texto à luz dessa realidade. Porque o texto diz assim: em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E nada pode nos separar disso, diz o texto. Olha, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, autoridades, sejam deste reino ou autoridades espirituais, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, não importa o espaço, né?
são medidas aqui de altura, profundidade, não importa se o espaço é grande, se o espaço é pequeno, nenhuma criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a nossa vitória, e nós deveríamos nos sentir vitoriosos o tempo todo, porque nós somos amados em Deus por meio de Cristo Jesus. Existem circunstâncias nesta vida que nos impedem de desfrutar algumas conquistas que nós temos, conquistas terrenas, bênçãos terrenas. Existem circunstâncias que nos impedem. Há um tempo atrás eu estava lendo, pastor, acerca de um homem muito rico, um empresário. Ele fazia negócios que envolvia milhões, e ele vivia, o círculo dele é um círculo de pessoas muito ricas, ele ia em muitas festas, muitos lugares bonitos, né? E ele tinha um vício, ele fumava demais, era um fumante contumaz, e ele fumando, com 40 e poucos anos, ele começou a se sentir mal, uma tosse crônica, uma fraqueza, infecções respiratórias constantes, até que, bem debilitado, ele procurou o hospital, e chegando lá, ele foi diagnosticado com enfisema pulmonar. É uma doença grave, respiratória grave, né? E é uma doença incurável. O pastor, se eu falar errado, o senhor me corrija, por favor, mas eu lendo sobre essa doença, diz que ela faz com que o pulmão perca a elasticidade e os alvéolos pulmonares que oxigenam o sangue que chega no pulmão são destruídos. Então, é uma doença incurável. Então, ele era um homem, eu não sei qual foi a situação dele, pessoas que têm enfisema pulmonar, eles podem viver ainda com alguma qualidade, desde que parem de fumar e tenham uma vida de maior qualidade. Mas eu não sei qual foi a situação dele, mas eu fiquei pensando nisso. Uma pessoa que tinha tudo para desfrutar conquistas terrenas, estava impedido de desfrutá-las. Eu trouxe esse exemplo para dizer que nada pode nos impedir de desfrutar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há circunstância, não há pessoa, não há poder que nos impeçam de desfrutar este amor, de nos sentirmos amados por Deus em Cristo Jesus. O texto diz que esse amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa palavra Senhor é muito rica no Novo Testamento, a palavra Kyrios, lá do grego, ela é a tradução da palavra Yahvé do hebraico. A palavra Yahvé do hebraico é o principal nome de Deus. Fala de Deus como alguém que é santo, alguém que é poderoso, alguém que é soberano, que exerce o controle, alguém que é amor, que ama o seu povo. Nós somos amados por Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que tem o controle, tem o poder sobre tudo que existe, aquele que é santo, aquele que nos ama. Esta é uma segurança que nós podemos desfrutar, sem dúvida, uma segurança. Ela é eterna, é a convicção de que somos objetos do amor de Deus e nada poderá nos separar dele. Essa convicção, aqui na passagem, até pediria que você mantivesse a Bíblia aberta em Romanos capítulo 8, a partir do verso 26, porque essa é uma convicção desse amor que nós temos da parte de Deus, por meio de Cristo Jesus.
ela é confirmada pela Trindade aqui na passagem. A Trindade, ela é composta por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. A Trindade Santa, diz aqui a passagem, ela atua em nosso favor para que nós experimentemos este amor. Deus Espírito intercede por nós, nós vamos ver. Deus Pai conduz a nossa vida em amor. E Deus Filho realiza a salvação em nosso favor. Então, essa é uma confirmação que nós gozamos da parte da própria Trindade, de que nós somos amados por Deus em Cristo Jesus. O texto lá em Romanos 8:26 diz assim, algo interessante que nós também precisamos observar, porque nós somos vencedores, somos mais que vencedores, apesar de sermos o que somos, fracos. Porque o texto diz assim, lá em Romanos 8:26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Então, nós não somos mais que vencedores, porque nós somos inteligentes, porque nós somos bonitos, porque nós somos ricos, porque nós somos alguma coisa ou outra coisa. Não, nós somos mais que vencedores, apesar de sermos fracos. E a fraqueza, é tão fácil de nós identificarmos a fraqueza na nossa vida. Eu pensei na fraqueza do nosso corpo e na fraqueza da nossa alma. O nosso corpo, ele é frágil, nós somos vulneráveis a doenças, né? Um mísero vírus, que muitos afirmam que nem ser vivo é, alguns cientistas, né, pastor? Dizem que o vírus nem ser vivo é. Um vírus pode matar toda a humanidade. Somos vulneráveis às doenças, nós envelhecemos, e os jovens, né, eles experimentam o auge da vitalidade física, mas nós que já passamos pela juventude, nós reconhecemos que o nosso corpo envelheceu, nós não temos mais aquela disposição, nós não temos mais aquela força, aquela agilidade, nós somos fracos fisicamente. Nós somos fracos espiritualmente também, na nossa alma, nós somos fracos, porque nós temos dificuldade de compreender corretamente as coisas. Eu me lembro, uma vez eu estava no trabalho, eu fiz um relatório assim, que eu achei maravilhoso, né? Eu falei, o meu chefe vai olhar aquilo, vai me elogiar. Ele deu uma olhada assim por cima, tal, virou, deixa aí na minha mesa. Eu fiquei, não é possível, que ele nem, não vai falar nada, né? Eu saí de lá, eu tenho que confessar a vocês, eu falei mal dele, eu comecei a falar mal dele para os meus colegas, não é possível, né? Aí no dia seguinte ele me chamou, eu falei, será que ele soube que eu falei mal dele, né? Ele falou, Ismael, você está de parabéns pelo texto que você construiu, muito bom, excelente. Você me perdoe, ontem você veio aqui, eu estava ocupado com outras coisas, minha cabeça estava cheia, problemas aqui no trabalho, cheguei aqui já também com alguns problemas. Nós temos dificuldade de compreender as coisas, nós avaliamos mal as coisas, porque nós não conhecemos o coração das pessoas, nós lidamos mal com as provações, com as dores que nós sofremos, com os nossos sofrimentos, nós nos esquecemos que somos amados por Deus. Nós somos duros, temos dificuldade para reprimir os nossos desejos corruptos, temos dificuldade para reprimir os nossos desejos pecaminosos. Nós somos fracos, apesar de fracos, nós somos amados por Deus em Cristo Jesus, e a Trindade Santa
confirma isso, quando diz lá no mesmo verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos nem como orar como convém. Nós não oramos como convém, ou seja, nós oramos pouco, às vezes nem oramos. Quando oramos mal, pedimos mal, porque temos motivações egoístas. Nossa motivação quando nós oramos a Deus e pedimos que Ele interceda por nós, nem sempre é a glória dEle, mas sim os nossos desejos egoístas. Nós não sabemos orar como convém, porque nós somos fracos. Mas o texto diz aqui, o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Graças a Deus que nós contamos com o auxílio do Espírito Santo nas nossas orações. Quando nós oramos, é como se o Espírito dissesse assim, olha, Pai, ele está pedindo isso, mas tu sabes que não é o melhor para ele. O melhor para ele é que se cumpra a tua vontade. Então vamos fazer isso, tá bom? O Espírito intercede por nós segundo a vontade de Deus. E creiam do fundo do coração de vocês, a vontade de Deus é o melhor para a nossa vida, mesmo que nós não entendamos. É o melhor. E o Espírito intercede diante de Deus para que isso se cumpra. E o texto diz assim, algo que é muito interessante, né? Porque as nossas orações, elas muitas vezes são frias. Nós oramos, parece que a nossa oração não passa nem do teto, porque a nossa oração é fria. Mas o texto diz que o Espírito de Deus intercede por nós sobremaneira, o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Você quer pensar uma oração fervorosa? Uma intercessão fervorosa? É a intercessão do Espírito Santo por nós. Ele intercede sobremaneira, demasiadamente, intensamente, com gemidos não expressos em palavras. É algo agonizante, fervoroso, em nosso favor. Que bênção! Eu imaginei a oração de Ana. Ela estava agoniada, ela estava triste, porque não podia gerar filhos. E aquilo era uma desgraça, era uma maldição no contexto social que ela vivia. E ela orava, e ela balbuciava, ela mexia os lábios. O profeta Eli, quando olhou para ela, falou, larga a bebida, larga o vinho, mulher. Falou, não estou embriagada, eu só estou aflita. E minhas orações expressam essa aflição, eu estou orando em pensamento e meu lábio se move. Pense nisso, né? Quando nós formos orar, para que as nossas orações não sejam assim distantes, frias. Nós estamos falando com Deus Todo-Poderoso. O Espírito intercede por nós e Deus conduz a nossa vida bondosamente, como diz o versículo 28, que o pastor reforçou na liturgia, né? O versículo 28 diz assim, sabemos, eu tenho ciência, eu tenho conhecimento disso, é uma certeza quase que matemática, 2 mais 2 igual a 4, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas todas as coisas, não são somente algumas coisas, não, são todas as coisas. Cada uma delas, nenhuma escapa, embora nós saibamos
que nem todas as coisas nos sejam favoráveis. Quem não fica triste quando perde alguém querido, alguém querida? Quem não fica triste de ser diagnosticado com alguma doença? Quem não fica triste quando perde o emprego, quando não tem condições de pagar uma conta no final do mês? Nem todas as coisas nos são favoráveis, mas Deus reverte aquilo que não é favorável, inclusive para nós, para o nosso bem. Deus conduz a nossa vida, e essa condução, o texto está deixando aqui claro, as coisas que cooperam, que trabalham juntas, uma cooperação, um trabalho em conjunto. Essas coisas todas estão entrelaçadas para o nosso bem. O bem de quem? O texto diz, daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito de Deus na nossa vida? O verso 29 diz: aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, porque o seu propósito é nos fazer parecer com Cristo. O propósito de Deus na minha e na sua vida é que nós nos pareçamos mais com Cristo. Escrevendo aos Efésios, Paulo enfatiza essa realidade. Lá no capítulo 4, ele fala da importância de exercermos os dons espirituais. Dons espirituais são talentos que Deus nos confere. E quando a gente exercita os talentos que Deus nos confere, nós nos sentimos felizes. E são talentos que, quando a gente exercita, abençoam as pessoas que estão ao nosso redor, porque são coisas que a gente sabe fazer, faz bem feito. E as pessoas que estão ao nosso redor são beneficiadas muitas vezes por isso. Elas se sentem felizes com a gente, e a gente se sente feliz de fazer. E Paulo fala, olha, isso é importante que aconteça na vida da igreja, que a gente exercite os nossos dons espirituais, aqui ou fora da igreja. E sejamos assim, e caminhemos dessa forma para o quê? Ele diz aqui, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Na verdade, o propósito de Deus, através do exercício dos dons, através de tudo que acontece, o propósito dele é que todas as coisas cooperem para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Nós amemos mais, nós tenhamos alegria no Senhor, não das circunstâncias que às vezes nos são desfavoráveis, mas alegria no Senhor, que nós tenhamos mais paz. Paz, ela é fruto do relacionamento com Deus em Cristo Jesus. E quando nós temos paz com Deus, que é um estado, uma condição, nós experimentamos a paz de Deus no nosso coração, que é algo subjetivo. A paz com Deus é objetiva. Ter paz, nós não estamos mais em guerra com Deus, ao contrário, queremos andar em comunhão com Ele, em virtude da fé em Jesus. E como nós desejamos andar em comunhão com Ele, nós somos beneficiados com a paz dEle no nosso coração. Mais paz, mais paciência, mais bondade e assim por diante. Deus quer que nós nos pareçamos com Jesus Cristo. E é muito interessante aqui porque o texto diz, aos que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus. Os que de antemão conheceu. A palavra aqui conheceu também é muito rica teologicamente, biblicamente ela é muito rica. A palavra grega, gnosco, traduz a palavra hebraica yadá, que significa relacionamento de amor. Não é um conhecimento assim que eu vi aquela pessoa passando na rua
e de repente eu a encontro novamente, aí eu falei, eu conheço aquela pessoa, porque eu já vi ela passando na rua. Não, o conhecimento de Deus conosco é um relacionamento de amor. Significa que Ele nos amou primeiro. E por isso, a palavra de Deus, lá em João, diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados, para perdão dos nossos pecados. Ou seja, essa expressão é muito importante, porque diz que nós amamos a Deus como resultado do amor que Ele tem por nós. Ele nos conheceu de antemão, e por isso, Ele nos amou, e por isso nos predestinou para sermos conformes seu Filho Jesus Cristo. A bondosa condução de Deus na nossa vida. Nós temos essa segurança eterna de que somos amados por Deus em Cristo Jesus, porque o Espírito intercede por nós, porque Deus conduz a nossa vida para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. E eu termino com o favor do Deus Filho, a Trindade Santa, como eu disse no princípio, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito cooperando, atuando em favor de nós, para que nós desfrutemos dessa segurança eterna do amor de Deus em Cristo Jesus, a salvação conquistada em Jesus Cristo. Veja o que diz o texto em Romanos 8:30, aqui há uma síntese da salvação que nós temos em Jesus Cristo, é um resumo da salvação. Diz aqui, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. É um resumo da salvação aqui, condensado esse resumo a respeito da salvação. Desde a predestinação para sermos a imagem de Jesus Cristo, para sermos conformados à imagem de Jesus Cristo, até a glorificação. O que é a glorificação? A Bíblia nos ensina que, assim como aconteceu com Jesus, um dia os nossos corpos serão glorificados. Não serão mais esses corpos submetidos às intempéries da nossa existência, que envelhecerão. Ao contrário, um dia os nossos corpos serão corpos gloriosos, corpos cheios de poder, assim como foi de Jesus Cristo após a ressurreição. Os nossos corpos serão assim, e essa é a glorificação, né? Então, desde a predestinação para sermos a imagem de Jesus, até a glorificação, essa obra é a obra de Jesus Cristo, e aqui fala, aqueles que Ele predestinou para serem conformes à imagem de Jesus, Ele também chamou. O chamado aqui é o chamado da pregação da palavra de Deus. Você já reparou que muitas pessoas ouvem a pregação e para elas é meio indiferente, não significa muita coisa. Saem da igreja ou saem do local onde ouviram a pregação da mesma maneira. Mas tem outros que ouvem a pregação da palavra de Deus e aquilo faz todo sentido. Quebranta o coração deles. Fazem com que eles fiquem sensibilizados diante da mensagem, se sentindo carentes de Deus, dependentes de Deus. Esse é o chamado eficaz. É esse chamado do texto bíblico. Aos que predestinou para serem a imagem de Jesus Cristo, eles são chamados eficazmente pelo poder do Espírito que age na medida em que a palavra de Deus é pregada. Aqueles que são chamados são justificados. Justificação pela fé em Jesus. A justificação é um termo de tribunal. Imagine um tribunal. Eu sou réu, você é réu nesse tribunal. O juiz do tribunal é Deus Pai,
O advogado nesse tribunal, o nosso advogado é Jesus Cristo, e o acusador, nós sabemos quem é, o tinhoso, o capiroto, o inimigo das nossas almas, ele é o acusador. Então imagine essa cena, o acusador dizendo assim para o juiz, que é Deus: olha, o Ismael, ele fez isso, uma lista enorme de pecados. Aí o juiz ouve e passa a palavra. Não, agora a palavra é para o advogado. E Jesus Cristo levanta e diz assim: olha, de fato, o Ismael, ele fez tudo isso, porém, eu paguei o preço da condenação dele na cruz do Calvário. Eu morri para que ele e todas as pessoas que creem em mim tenham o perdão para os pecados cometidos. Aí Deus ouve os dois lados, ele é o grande juiz, e ele vira para mim assim: de fato, você não é inocente, mas a sentença usando aquela imagem de tribunais norte-americanos, né, de bater o martelo na mesa, bate o martelo e diz: justificado. Justificado não pela sua vida, não pelo que você fez ou deixou de fazer, mas pela obra do meu Filho em seu favor. Aqueles que são predestinados para serem a imagem de Jesus Cristo, são chamados, ouvem a pregação, aquela pregação fez sentido para eles são justificados no tribunal de Deus, e a palavra de Deus diz, glorificados também. Se você ler o texto aqui, o texto está no passado. Aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Mas eu estou olhando para vocês estão olhando para mim, nós não estamos ainda com os nossos corpos glorificados. Ou estamos? Tem alguém aqui com o corpo glorificado? Acredito que não, né? Se aparecer alguém com o corpo glorificado aqui, capaz de causar um espanto em todo mundo. Não estamos. Mas o texto diz que está no passado, porque Deus, quando olha para nós, já vê a obra da salvação concluída. Aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, glorificou. Deus já vê a obra acabada, olhando para nós. Diante de todas essas realidades tão preciosas, meus amados irmãos e irmãs, nós só podemos encerrar lembrando as perguntas retóricas que são feitas por Paulo aqui na passagem. Você sabe que é uma pergunta retórica, né? Uma pergunta que é óbvia a resposta, você só pode responder daquela maneira. Olha, se nós somos amados por Deus em Cristo Jesus desta maneira, e a própria Trindade atua para que nós experimentemos esta segurança bendita, aí vem aquelas perguntas retóricas. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra você? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Certamente sim. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. Quem pode acusar, na verdade? Mas não ficaremos impactados com nenhuma acusação que viemos a receber, porque é Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Segurança bendita que nós podemos experimentar. Deveríamos experimentar no nosso dia a dia. Às vezes, ao invés de olhar mais para Deus e para a sua palavra, nós olhamos para as circunstâncias, para aquilo que nós estamos vivendo. Então, nós perdemos um pouco essa alegria. Mas, nesta manhã, mediante a meditação na palavra de Deus, nós podemos renovar essa certeza, essa convicção, de que nada pode nos separar do amor
de Deus que está em Cristo Jesus. Amém.